Ora viva, estimados internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora, o local onde está a acompanhar esta transmissão da Olaba TV. E hoje nós vamos falar da vida e projetos do Sporting Clube de Quelimane. A pessoa indicada é uma pessoa que está no clube, está a vivenciar aspectos relacionados com o Sporting Clube de Quelimane, nada menos o presidente desta agremiação desportiva que já está a caminho do centenário. São 90 anos e temos aqui o senhor Cardoso, presidente do clube do Sporting, ou melhor, Armando Cardoso. Seja bem-vindo ao espaço da Olaba TV no programa Sou Desporto. Ok, muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos internautas. Antes de mais, gostaria de agradecer, em nome da direção do Sporting Clube de Quelimane, por esta oportunidade ímpar que a Olaba Televisão nos concede para, através dela, fazermos chegar à sociedade, no geral, aquilo que são as atividades do Sporting Clube de Quelimane. Portanto, eu sou o presidente da direção e estou aqui para, em breves palavras, fazer uma retrospectiva daquilo que têm sido, portanto, as atividades deste clube, desde que sou presidente da direção. Mais uma vez, muito obrigado à Olaba Televisão. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Senhor Presidente, em linha geral, como está a saúde do Sporting de Quelimane? Bom, a saúde do Sporting de Quelimane é boa. É boa. O Sporting Clube de Quelimane tem sido gerido de forma criteriosa e rigorosa, o que tem feito, portanto, este clube de uma organização sustentável e tem sido através dessa sustentabilidade que tem garantido, portanto, o exercício das suas atividades, designadamente as atividades desportivas, as atividades culturais, recreativas e sociais. E olhando na sustentabilidade, este Sporting, no que diz respeito à sustentabilidade, como está a ser a sustentabilidade deste clube? Como deve imaginar, este clube tem dois principais ativos. O primeiro principal ativo é a sua massa associativa. O segundo principal ativo é o seu património imobiliário, a partir do qual, portanto, o clube tem conseguido receitas que têm contribuído naturalmente para a sustentabilidade do clube. Portanto, este clube produz receitas a partir das suas infraestruturas, com a realização de eventos, assim como com o aluguer. E isso dá para suprir algumas necessidades basilares da agremiação? Naturalmente, com esses rendimentos, conseguimos tem as despesas correntes, não é? Administrativas, designadamente o pagamento de luz, a energia, os consumíveis e os salários de técnicos e funcionários. Ainda nos sobra uma pequena parcela para fazer, portanto, intervenções pontuais na manutenção e reabilitação das suas infraestruturas. Como disse no início, o nosso património imobiliário é um dos principais ativos da nossa organização. Daí a importância de dar um cuidado, uma atenção especial, portanto, a esse setor. Estamos numa era em que
o associativismo já está a perder aquela hegemonia dos velhos tempos. Em termos de associativismo, como está o Sporting? Eu penso que, portanto, não está muito diferente das outras associações, apesar de que esta direção tem feito um esforço bastante enorme no sentido da revitalização do movimento associativo desportivo. Não tem sido fácil. Algumas ações têm sido desenvolvidas por esta direção no sentido da reativação desse movimento associativo desportivo é a realização de assembleias pontuais. Portanto, anualmente, conforme as boas práticas de gestão das associações, anualmente têm sido realizadas assembleias gerais, onde nessas assembleias a direção, para além de prestar contas, portanto, aos sócios, tem a oportunidade de apresentar os planos de atividade e colher dos sócios aquilo que são ou seriam as suas expectativas, os seus sonhos relativamente, portanto, à gestão do clube. Esse exercício tem sido feito, portanto, temos a cultura de prestação de contas, não é? Trimestralmente há um balancete contabilístico que é oferecido aos sócios, não é? Os sócios têm a oportunidade de se dirigirem ao clube e ver, portanto, na vitrina do clube os balancetes, não é? Que reportam aquilo que foram as receitas e aquilo que foram as despesas. Portanto, tudo isso são ações, para além de outros eventos, não é? Como o aniversário do clube, o almoço do atleta. Portanto, há uma série de atividades afins que a direção tem desenvolvido no sentido de trazer uma união e uma coesão, portanto, ao clube, tudo com o objetivo de revitalizar o movimento associativo desportivo. Esta continua a ser a presença da Olaba TV a transmitir a partir da sua página, e pedimos para o estimado ouvinte possa participar nesta nossa conversa aqui acerca do Sporting, vida e projetos do Sporting Clube de Quelimane. Para tal, pode partilhar para outros grupos e também fazer o seu comentário nesta página. Senhor Presidente, até então, quantos sócios o Sporting tem? E antes, quantos sócios, quando chegou à presidência, quantos sócios encontrou? E agora que já está em exercício, este é o segundo mandato, quantos sócios tem? Eu tenho classificado os sócios de Sporting em dois grupos, em duas categorias de sócios. Temos sócios ativos e sócios passivos. Os sócios ativos são aqueles que participam no dia a dia do clube, não é? Pagam as suas cotas com a regularidade prevista nos estatutos, participam em assembleias, enfim, participam na vida social do clube. E temos outro grupo de sócios, que eu os considero de sócios passivos, que não pagam com regularidade as suas cotas e muito poucas vezes fazem-se presentes ao clube e muito menos participam nas assembleias. Em termos do universo de sócios, portanto, no universo de sócios, estamos a falar de cerca de 300 sócios, dos quais cerca de 100 sócios são ativos e 200 sócios são sócios passivos. Muito bem. A passagem do ciclone Fred devastou algumas das infraestruturas desportivas do Sporting. Até então, qual é o levantamento real da sequência da passagem do ciclone Fred? Na verdade, o ciclone Fred foi
foi desastroso, destruiu parte das nossas infraestruturas, designadamente as coberturas. Foi aí onde foi maior o impacto da ação do ciclone Fred. Portanto, as consequências dessa devastação estão avaliadas em cerca de 1.500.000 meticais. Portanto, as coberturas desapareceram. Logo a seguir, desenhamos um plano de recuperação ou de reposição dessa parte da obra, que praticamente está concluída. Portanto, foram repostas as coberturas nessa ordem de 1.500.000 meticais, o que trouxe outras consequências. Deixamos de participar no campeonato provincial sénior masculino este ano, porque fomos obrigados a desviar os recursos que eram destinados à participação do clube no campeonato provincial para fazer face, portanto, aos estragos causados pelo ciclone Fred. Olhando essa situação, o Sporting de Quelimane está fora da alta roda do campeonato provincial, da segunda divisão fase provincial da Zambésia, e agora o Sporting abraçou as camadas de formação. Até então, com quantos atletas do Sporting? Eu diria que, portanto, é a missão desta direção, nos 2 mandatos. A nossa missão é a prática e o desenvolvimento de atividades desportivas focadas no atleta do futuro. Portanto, a nossa missão consubstancia-se na formação. Nós desenvolvemos atividades de formação nas 2 modalidades de futebol, modalidades desportivas, futebol e basquetebol. Em futebol temos o escalão de iniciados, com cerca de 30 atletas, temos nos juvenis com 30 atletas e temos nos júniores também com 30. Em basquetebol também temos os 3 escalões, temos o escalão de iniciados com 15, juvenis com 15 e júniores também com 15. Fazendo esse somatório assim, muito rapidamente, estamos a falar de cerca de 130, 140 atletas. Olhando o Sporting não está a participar na alta roda no futebol 11, para o ano 2024, vamos ter o Sporting de Quelimane na alta roda? Naturalmente que vamos ter. Provincial? Naturalmente que vamos ter. O escalão sénior é a continuidade dos escalões de formação. Portanto, a formação não termina nos júniores. Portanto, o escalão sénior, para nós, é a continuidade da formação. Portanto, quando os atletas terminam os júniores, passam para o escalão sénior. Naturalmente que vamos entrar, e nestes anos todos do nosso mandato, sempre estivemos presentes nas competições provinciais em todos os escalões. Este ano, como disse atrás, não o fizemos justamente por causa dos danos que foram criados nas nossas infraestruturas com o ciclone Fred. Portanto, tínhamos 2 opções. Ou deixávamos as infraestruturas no estado em que ficaram depois da passagem do ciclone, ou então deixávamos assim e entrávamos no campeonato provincial, não é? Ou então não entrávamos no campeonato provincial e fazíamos as reposições das nossas infraestruturas, que é a base da geração, portanto, das receitas que servem para as atividades do clube. Naturalmente, no próximo ano, se não ocorrer algo de excepcional, naturalmente que vamos participar no campeonato provincial sénior masculino.
E o Sporting não estando no Campeonato Provincial de Futebol, este cenário foi o consenso da massa associativa? Naturalmente, todas as decisões estratégicas do Sporting Clube de Quelimane passam por uma consulta. Portanto, realizamos um conselho consultivo. Aliás, no princípio do ano, em janeiro, realizamos um conselho consultivo em que avaliamos, portanto, todas as condições de participação do Sporting Clube de Quelimane no Campeonato Provincial dos diferentes escalões. Foi aprovado nesse consultivo a participação do Sporting, portanto, em todos os seus escalões, incluindo o sénior. Mas quando chegou o Fred, mudou. Teve que mudar essa decisão. Também fizemos um consultivo, não é? Em que reunimos-nos com os sócios, colocamos a questão para a decisão. E a decisão foi unânime de que íamos privilegiar desta vez a reposição das nossas infraestruturas. Pesou bastante essa decisão, mas não tinha outra. E olhando para o Sporting do próximo ano, vai contar com os jogadores da camada de formação ou vai alinhar para o mercado, a procurar de Naturalmente, se quisermos ser competitivos, temos que ir para o mercado também. Apesar de nós termos uma boa equipe de júniores, mas vamos precisar naturalmente de reforços. Vamos ao mercado, como tem sido prática. Em todos os anos em que participamos no Campeonato Provincial, sempre fomos ao mercado buscar reforços. Isso é óbvio. E em caso do Sporting próximo ano esteja no Provincial, será um Sporting que vai lutar para o título, para, por exemplo, em 2025, ascender ao Moçambola? Naturalmente que sim. Quando a gente entra nessas competições, o objetivo é sempre vencer. E nós estamos a preparar justamente para o próximo ano termos uma equipe forte, uma equipe competitiva, uma equipe capaz de vencer o campeonato provincial. Olhando na camada de formação, que frutos o Sporting está a ter nestes 2 mandatos? Alinhou-se da formação? Olha, há jogadores que hoje estão em Portugal, que saíram da formação de Sporting. Ainda no ano passado negociamos com o Black Bulls, um atleta que está nos júniores de Black Bulls e que estou em crer que tem um potencial bastante grande e vai trazer resultados naturalmente para o Sporting Clube de Quelimane. Nesses jogadores, são quantos jogadores já fora de Moçambique que estão em Portugal? Temos um que está em Portugal, que é agora não consigo precisar o nome, mas tem um que foi através de Black Bulls, e agora temos este que está, portanto, está nas camadas de formação da Black Bulls. Agora, naturalmente que os frutos da formação não são imediatos. É um investimento de médio e longo prazo. Não se tem resultados imediatos na formação. Se calhar para termos um exemplo, para termos um Messi, se calhar pela escola onde ele passou, devem ter passado 1000 ou 2000 atletas e apareceu o Messi como estrela. Então, os resultados da formação não são resultados imediatos, são resultados de médio e longo prazo. Olhando este Sporting de Quelimane, que já passou pelo Palmeiras, depois da independência passou para o Sporting, o senhor presidente é o 10º presidente do Sporting Clube de Quelimane. Até então, sobre os troféus, como é que estão a calcular? Até então, quantos troféus o Sporting tem? E quantos troféus ao longo desses 2 mandatos o Sr. Presidente conseguiu arrecadar para o Sónia? Olha, eu não tenho em memória os troféus todos. São muitos os troféus. Se me tivesse preparado antes, se calhar teria trazido aqui a estatística dos troféus do Sporting Clube de Quelimane. Mas eu quero dizer que são muitos. Desde, portanto, os 90 anos da história deste clube,
tem muitos troféus. Nós neste momento estamos a trabalhar numa revista alusiva aos 90 anos de Sporting Clube de Climane, onde todas essas matérias vão ser afloradas, quantidade de títulos, anos, etc, etc, onde vamos tentar fazer uma breve resenha histórica, portanto, deste emblemático clube, fundado em 1 de julho de 1933 e constituída instituição de utilidade pública em 6 de fevereiro de 1954. Portanto, este clube é um clube com uma história bastante longa, muito rica, inspiradora. É um grande clube, o Sporting Clube de Climane. Este clube já está a caminho do centenário. Até então, qual é a projeção do futuro, de modo este Sporting a ter um mercado, um padrão internacional? A outra questão que se segue, estamos a caminho do centenário, por que este Sporting não se forma de uma SAD, Sociedades Anónimas? Colocou uma questão bastante pertinente. Nesta direção, nós estamos a implementar um estilo de gestão do clube, uma gestão do clube do estilo empresarial, justamente na direção das SADs. O princípio que nós temos defendido é que, se o Sporting Clube de Climane não for gerido numa perspectiva de negócios, como aquilo que acontece nos outros países, não é? O Sporting Clube de Climane tem que ser capaz de fazer negócios, se quiser se tornar um clube sustentável. Ora, se o Sporting Clube de Climane mantiver o estilo de gestão de uma associação sem fins lucrativos, o Sporting não vai crescer. E nós estamos a fazer isto nesta direção. Estamos a profissionalizar a gestão do Sporting Clube de Climane nessa direção. Portanto, esperamos que as próximas direções que vierem assumam isto com tenacidade, com responsabilidade, de modo que este clube possa crescer a dimensão de que ele precisa de crescer. Há algumas ações. Nós estamos neste momento a estabelecer um memorando de parceria com a União Desportiva de Leiria em Portugal, onde vamos trocar experiências em diferentes domínios, no domínio da formação, no domínio da gestão, etc, etc, na perspectiva justamente de criar num futuro muito próximo uma SAD do Sporting Clube de Climane. Esse é o futuro, se quisermos que este clube seja sustentável. Se reparar, os únicos clubes sustentáveis neste país são os clubes empresas, não é? Os ferroviários, que têm os caminhos de ferro por trás. A União Desportiva de Songo tem a hidroelétrica de Caborabassa. Costa do Sol tem a Eletricidade de Moçambique. A Associação Desportiva de Vilanculos tem a empresa de hidrocarbonetos. Portanto, esses são os únicos clubes que são sustentáveis em Moçambique. Fora disso, os outros clubes não são sustentáveis. Porque justamente não têm rendimentos, não produzem rendimentos suficientes para a sua sustentabilidade. Não é? E é por isso que muita gente não percebe algumas dinâmicas na gestão do Sporting Clube de Climane, que nós introduzimos no Sporting Clube de Climane, que visam justamente tornar este clube sustentável. Olhando em Moçambique, tocou um aspecto muito importante que tem relacionado com a gestão. Temos como Machaquén desportivo, estes atualmente já estão a caminho da penúria. Senhor Presidente, para o bem do desporto, és desportista, qual é o segredo de uma boa gestão? O segredo de uma boa gestão, primeiro, é a transparência, ok? Nos processos. Não é? Nós aqui somos transparentes,
como disse, anualmente fazemos uma assembleia onde prestamos contas aos sócios, onde apresentamos o relatório de atividades e de contas, onde esta direção pode ser escrutinada. Não é? Portanto, essa é uma das premissas. A segunda premissa é rigor nos processos. Nós introduzimos aqui uma contabilidade do estilo empresarial. Sendo o Sporting uma organização sem fins lucrativos, não era este o tipo, não era expectável que o tipo de contabilidade fosse esse, do estilo empresarial. Nós introduzimos aqui uma contabilidade do estilo empresarial justamente para garantir o rigor nos processos. Portanto, um terceiro pressuposto é ser agressivo do ponto de vista comercial. Portanto, nós temos procurado diversificar as nossas fontes de receitas ou de rendimentos, se quiser assim dizer. Não é? Portanto, são algumas premissas que têm feito, portanto, que têm trazido este sucesso, diria assim, de gestão deste clube, que é o Sporting Clube de Climane. Nós temos, felizmente, eu posso me vangloriar disso, nós temos as nossas contas em dia no mercado. Muito bem, agora nós vamos passar para o capítulo da equipe de basquetebol, a equipe masculina do Sporting de Climane. Ano passado terminou em terceiro lugar no Campeonato Nacional de Basquetebol. Para este ano, como está a ser a organização e a preparação? Desde fevereiro ou março que a equipe de séniores masculino de basquetebol está-se a preparar, portanto, para a Liga Mosal. Neste momento nós estamos empenhados em garantir todos os aspectos de logística inerentes, portanto, à participação do Sporting Clube de Climane nessa competição. Estou em crer que vamos participar com sucesso. Temos uma equipe muito motivada, uma equipe aguerrida, uma equipe que até desafia a direção em trazer o título nacional desta vez para a província da Zambésia. E tudo faremos para que isso aconteça. Estamos no bom caminho. Daqui a pouco vou-me reunir com os atletas da equipe sénior de basquetebol e com outros parceiros intervenientes, portanto, no processo de preparação desta equipe. Estamos no bom caminho. Olhando nesta preparação do Sporting Clube de Climane, para este ano teremos reforços? Ano passado tivemos alguns reforços e para este ano há reforços para tal? Naturalmente que não vai ser na dimensão do ano passado, porque os recursos são bastante. Este ano é um ano atípico, como deve imaginar. Tivemos o ciclone Fred que criou o que criou. Alguns dos nossos patrocinadores e parceiros estão fragilizados, estão fragilizados, mas tudo faremos para que isso não afete o desempenho, portanto, da nossa equipe. Não vamos ter, quero recordar que no ano passado tivemos 3 internacionais, 2 zambianos e um sul-africano. Isso custa muito dinheiro. E não sei, até agora, a não ser que um milagre aconteça, algum patrocinador diga, olha, Sporting, está aí dinheiro, contratem internacionais. Se isso não acontecer, não vamos ter. Mas vamos ter reforços nacionais, temos bons atletas nacionais que se predispuseram em fazer parte da equipe de Sporting Clube de Climane nesta Liga Mosal deste ano. Olhando no basquetebol, no futebol 11, uma das situações que o Sporting e algumas vezes também tem reclamado tem a ver com algumas infraestruturas aqui na província da Zambésia. Exemplo concreto, vimos no Campeonato Provincial de Futebol 11 que o Sporting estava sujeito a jogar em Assunções. Até então, Sr. Presidente,
Que avaliação faz das infraestruturas desportivas existentes aqui na província da Zambésia? Eu penso que o primeiro pressuposto para o desenvolvimento da atividade desportiva é ter infraestruturas adequadas. E na nossa província, isto é um calcanhar daqueles. Nós temos sido obrigados a praticar futebol em infraestruturas não adequadas. E eu gostaria mais uma vez de fazer apelo às entidades desportivas da nossa província para que acautelem alguns aspectos, acautelem este aspecto de levar a cabo atividades desportivas em infraestruturas sem condições para o efeito. Isso tem consequências bastante graves, como a criação de lesões nos atletas, insegurança algumas vezes. Portanto, pratica-se desporto em campos não vedados, propensos à violência e etc, etc. Então, o problema de infraestruturas desportivas, isso não só se limita ao futebol, como também ao basquetebol e às outras atividades como o vôlei, o handball, o futsal, etc, etc. A província está muito pobre em infraestruturas desportivas. Portanto, é um assunto que tem que ser repensado a todos os níveis. Olhando, Sr. Presidente e dirigente do Sporting, sobre as infraestruturas desportivas, algumas são do clube, algumas são do governo. Se estivesse no plano governamental, qual seria a sua primeira ação no que diz respeito ao desporto no geral e olhando também nesse aspecto das infraestruturas? Portanto, como disse anteriormente, a qualidade da infraestrutura é fundamental para o sucesso das atividades desportivas. Portanto, ia dar uma particular atenção, ia procurar patrocínios. Nós sabemos que neste momento operam na província da Zambésia grandes mineradoras, como aquela que está a explorar areias pesadas em Ações, aquelas que está a explorar areias pesadas em Pebane, e tem outras empresas, outras mineradoras no Gilé. Eu faria uma campanha no sentido de mobilizar essas grandes mineradoras que operam na província da Zambésia em jeito de responsabilidade social, oferecer algum dinheiro para a melhoria e construção de novas infraestruturas. Eu tenho dito que um país sem desporto e sem cultura é um país sem identidade. É um país sem identidade. Portanto, nós precisamos de desenvolver a atividade desportiva e atividades culturais para conferir ao nosso país e, em particular, à nossa província, uma certa identidade. Muito bem, vamos olhar para as nossas mensagens que deram entrada nos comentários da nossa página da TV Olaba TV, e peço também para os senhores internautas possam fazer questão de fazerem a partilha e também fazerem o comentário. Temos este comentário do Tempo Extra, diz que o programa está fixe. O outro comentário é de Simite Atiana, diz que o Sporting é um clube com uma infraestrutura bastante grande e que possam gerar enorme rendimento ao clube. Por que a razão de tanta degradação daquele património? Exemplo, aquele salão de restaurante que está a desaparecer aos poucos, Sr. Presidente. Ok, é uma pergunta pertinente. Aliás, começou por dizer que o Sporting Clube de Climane tem grandes infraestruturas, não é? E isso é verdade. Eu só queria reiterar o seguinte: depois do ferroviário de Maputo, o segundo clube, do ponto de vista de infraestruturas, é o Sporting Clube de Climane. Portanto, nós temos, as nossas infraestruturas são grandes. E o que é que sucede? O grande problema é o seu estado de degradação. Portanto, o seu estado de degradação
é tão acentuado, que o custo da sua reabilitação é também muito alto. Só para lhe citar exemplo, nós temos uma proposta para a reabilitação do campo de futebol 11. Se a opção for relva sintética, estamos a falar de 350 mil dólares. São cerca de 25 milhões de meticais aproximadamente. E o clube não tem rendimentos para as receitas que o clube faz decorrentes do arrendamento, não chega anuais, não chega nem à metade disso. Portanto, o que nós temos feito, em relação ao que nós temos feito, é concessionar essas infraestruturas a operadores privados. Foi o que fizemos com o Centro Social, não é? O clube não tinha capacidade por si só de fazer a reabilitação do Centro Social e lançou um concurso em que venceu. Infelizmente só tivemos um concorrente, é só para ver. O concurso foi público, foi anunciado na rádio, muitos dias. Tivemos apenas um concorrente que se interessou pelo Centro Social. As obras estão em curso, naturalmente não no ritmo que era de esperar, mas também temos presente o contexto económico em que nos encontramos, é extremamente difícil, mas as obras estão a decorrer. Estou em crer que este ano vamos ter o Centro Social pronto. Temos o Salão Nobre, depois já ter a oportunidade de ver. É um grande salão para eventos, que estava também num estado de degradação bastante avançado. Foram feitas algumas intervenções e penso que ao longo deste ano vai terminar as obras do Salão Nobre. E vamos fazendo assim, paulatinamente, com os escassos recursos que temos, com alguns parceiros que se interessam pelas nossas infraestruturas. Senhor Presidente, olhando o Sporting nos velhos tempos, chegava no restaurante, teve uma mesa de bilhar, matraquilha e muito mais. E atualmente já não temos nem matraquilha para jogar ali, e ali ajudava também os sócios em algum momento se ia comprar um refresco. Isso também era um valor que poderia ajudar a sustentabilidade do clube. Até quando podemos ter o restaurante a funcionar com alguns serviços? Naturalmente, é preciso perceber que aquele restaurante não é um restaurante normal. O nome correto é um centro social. Portanto, um centro social, daí que os preços a serem praticados vão ser para os sócios, em especial, vão ser preços especiais, preços bonificados, e algumas atividades recreativas voltam. Logo que o centro social estiver pronto, teremos a mesa de bilhar, teremos os matraquilhos. Portanto, toda essa atividade recreativa vai ser resgatada. Isso está no contrato de concessão para a exploração do centro social que tivemos com o operador que vai operar. Portanto, é só uma questão de esperar alguns dias que isso vai voltar. Olhando para o campo do futebol, era um dos campos com a melhor relva sintética, a melhor relva natural ao nível de Moçambique, e com alguns espetáculos a relva degradou-se. E com este, para quando vamos ter o melhoramento do piso do Sport? Há uma relação equivocada que tem sido feita, se me permitir, entre a degradação do campo e os espetáculos. Não. Primeiro o campo degradou-se. Depois, não é? Nós fomos aproveitando, uma vez que o campo estava degradado, não se podia praticar futebol, não é? Nós fizemos um aproveitamento. Fomos aproveitando o campo para fazer espetáculos. Portanto, o espetáculo não é a causa da degradação do campo, como se tem tentado interpretar aí. Não. Repare numa coisa, este campo nunca sofreu de uma reabilitação. Estamos a falar de um clube que tem 90 anos. Não é? Da independência para cá, eu não tenho memórias
que este campo tenha sido intervencionado no sentido de reabilitação. Portanto, a degradação que este campo teve é uma degradação natural, não é? Decorrente da idade, da infraestrutura, associada a uma deficiente manutenção. Portanto, aqui não temos uma consequência. Os espetáculos não são a causa da degradação do campo. Não. Nós fazemos os espetáculos como uma forma de otimizar as receitas. Uma vez que o campo não pode ser usado para... Estou a falar de competições... de alta competição. Alta competição, mas o campo é usado, não é? É usado para os escalões de formação, é usado para o futebol recreativo. O futebol recreativo é feito aqui, neste campo. As competições este ano dos escalões de formação estão todos a decorrer aqui. Agora, não se pode fazer, de facto, o campo não tem condições para fazer alta competição, dado o seu estado de degradação e etc, etc. Mas nós temos um projeto que está concluído de requalificação e modernização do campo. Como eu disse, um dos obstáculos é o dinheiro necessário para fazer a reabilitação, o investimento que é necessário para fazer a reabilitação desse campo. Disse-lhe acima de $300 mil. É muito dinheiro. Entretanto, vamos estudando aqui internamente mecanismos de financiamento, não sei, através do Fundo de Promoção Desportiva e outros parceiros, a ver se conseguimos, de facto, dinheiro suficiente para fazer isso. Esse é o nosso objetivo, ter infraestruturas adequadas para a prática de futebol decente e sustentável. E olhando ultimamente, o Sporting está com algumas parcerias com a Unilicum. Que resultados estão a dar essas parcerias que o Sporting está a ter? Os resultados com a Unilicum são fantásticos. Por exemplo, acabamos de fazer uma formação com apoio da Unilicum, uma formação na área de gestão desportiva que incluiu, que compreendeu gestão de instalações ou infraestruturas desportivas, gestão de contratos desportivos, foi extensivo também aos treinadores, não é? de futebol. Para além disso, a Unilicum tem-nos ajudado, tem-nos assessorado nesta matéria de memorandos de entendimentos com outros clubes. Portanto, falei agora da União Desportiva de Leiria. Também temos, a Unilicum disponibiliza anualmente 10 vagas, a partir dos quais temos acesso direto aos cursos. Para os treinadores? Não, para várias áreas. Para direito, para psicologia. Não é? Temos acesso a 10 vagas anuais. Portanto, é uma parceria bastante proveitosa, bastante útil, do qual o Sporting Clube de Climane até tem tirado muito pouco rendimento. Tem explorado muito pouco essa parceria. Estamos, de facto, a rever internamente mecanismos ou formas de explorar melhor essa parceria que temos com a Unilicum. É uma parceria bastante útil. Recorde-se que a Unilicum tem uma faculdade de Educação Física e Desportos que nos tem apoiado bastante. Senhor Presidente, outra situação, o Sporting teve muita referência que já passaram por o Sporting de Quelimane, que já deram a sua vida, a sua paixão para este clube. O Sr. Presidente até então já pensou em manejar algumas figuras, já que já estamos a caminho dos 100 anos, algumas figuras que deram o seu contributo para esse Sporting Clube de Quelimane? Já fizemos uma homenagem a várias figuras.
que deram de facto o seu contributo para o desenvolvimento do Sporting Clube de Climane. Nós tínhamos preparado este ano, dos 90 anos, tínhamos preparado uma grande homenagem. Íamos fazer uma grande homenagem. Tínhamos desenhado uma gala, não é? Alusiva aos 90 anos do Sporting Clube de Climane, onde iríamos de facto homenagear essas figuras que deram um valioso contributo para o desenvolvimento deste clube. Infelizmente, por causa também do ciclone Fred, os recursos que tínhamos para essa gala foram desviados para a reabilitação das nossas infraestruturas. Mas está tudo a postos para no próximo ano, portanto, mais ou menos em julho, na altura dos 90 anos do clube, fazer esse reconhecimento. Aliás, é uma obrigação estatutária fazer esse tipo de evento com esse reconhecimento de atletas e dirigentes que tenham contribuído para o desenvolvimento do Sporting Clube de Climane. Estamos a chegar no final da nossa entrevista. Sr. Presidente, considerações finais. Bom, em termos de considerações finais, eu gostaria de dizer assim. Gostaria de falar um bocadinho dos desafios do presente mandato. Portanto, o desafio do presente mandato são de continuidade e consolidação de ações desenvolvidas no mandato anterior e contribuíram significativamente para o desenvolvimento do Sporting Clube de Climane. E o programa do atual mandato assenta em 4 pilares fundamentais, que são a massificação desportiva, infraestruturas, desenvolvimento organizacional e estabilidade financeira. No que concerne à massificação desportiva, ações de formação, não é? Dos diferentes escalões, de futebol, de basquetebol. Introduzimos este ano o futebol feminino e vamos realizar um torneio infanto-juvenil de crianças com idade entre 11 e 12 anos, que se chama Sportingito. Esse torneio infanto-juvenil vai abranger crianças dos bairros periféricos da cidade de Climane, escolas também da cidade de Climane, e visa fundamentalmente a massificação da prática de futebol, descoberta de talentos, transmissão de valores éticos e morais, ocupação das crianças em tempos de férias. No pilar de infraestruturas, dar atenção muito especial, portanto, às nossas infraestruturas, porque é delas que depende, portanto, a sobrevivência do clube. Na área de desenvolvimento organizacional, temos como ação principal a revisão dos estatutos do clube. O clube está com os estatutos de 1933, que estão completamente desajustados ao contexto atual e não correspondem à matriz das associações criada pelo governo, em termos de estatutos. Na área também de desenvolvimento organizacional, temos a formação em matéria de associativismo desportivo e outras áreas de formação, gestão, etc. No que concerne à estabilidade financeira, ações de maior rigor na gestão financeira. Olhando nesse capítulo da formação, com quantos treinadores o Sporting trabalha? Nós neste momento trabalhamos com três treinadores dos escalões. Três não. Nos escalões de formação de futebol são 3. Um técnico para júniores, um técnico para
e juvenis e um técnico para iniciados. Na formação de feminino, no futebol feminino também temos um técnico, e de basquete temos em cada um dos escalões, temos aí um universo de, se não estiver equivocado, aí uns 8 ou 10 técnicos. Olhando essa projetação do futebol feminino, esse projeto do futebol feminino veio para ficar ou é só para um tempo depois? Não, os nossos projetos são de continuidade. Portanto, começamos este ano, as raparigas de 15, 16 anos, e vamos continuar no próximo ano com o futebol feminino. Também temos objetivos com o futebol feminino. Para além dos aspectos competitivos, temos os aspectos de formação, não é? Fazemos palestras sobre gravidez precoce, casamentos prematuros, HIV, SIDA. Portanto, há um conjunto de ações que são desenvolvidas à volta da rapariga, que complementam, portanto, a sua formação. Portanto, é um projeto que veio para ficar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um prazer enorme estarmos juntos. Agradecer, muito obrigado. Venham sempre. Esta casa é vossa. Estimado internauta, a nossa conversa na Casa do Leão termina com este aspecto geral, no que diz respeito ao futebol feminino, veio para ficar na Casa do Leão. Nós voltamos a cruzar nas próximas ocasiões e agradecer pela sua companhia e até a próxima. Terá de novo o programa Sou Desporto na próxima edição.